uma vila tibetana a cerca de 100 quilômetros de Lhasa. Há cerca de 300 famílias que vivem do cultivo de cevada e da criação de ovelhas, porcos e iaques. Os tibetanos foram nômades por séculos, e ainda hoje, em vastas áreas do país, eles continuam a viver da mesma forma, conduzindo seus rebanhos pelas remotas terras altas. Com um território cerca de 4 vezes maior que o da Itália, o Tibete possui aproximadamente 2 milhões de habitantes, o que representa 2 pessoas por quilômetro quadrado. Quase isolado até décadas recentes, o país manteve sua cultura budista. Eis o que Fosco Maraini escreveu na década de 1930, o que me impressionava continuamente no Tibete. Naquelas épocas, era uma alegria expansiva e ruidosa, completamente espontânea, muitas vezes avassaladora, talvez devido à fortíssima fé religiosa, mas também a uma autêntica liberdade de espírito com a qual suas vidas prosseguiam. De todas as regiões anexadas pela China ao longo dos séculos, o Tibete é sem dúvida a mais heterogênea. Voltado para a Índia e para seu interior, ele desenvolveu uma visão religiosa e de mundo muito distante daquela racionalista, sobre a qual se baseia o poder do Zen, que constitui 95% da população chinesa. Hoje há animação na aldeia e o motivo é novamente religioso. Os habitantes estão em movimento, indo em peregrinação a Lhasa, o coração religioso do Tibete. O Vale de Lhasa, e aquilo que lá embaixo parece enevoado, nada mais é que a fumaça dos incensos acesos pelos fiéis. O Palácio de Potala, outrora Palácio de Inverno do Dalai Lama, domina a cidade com seus 1000 quartos, 10.000 relicários e cerca de 200.000 estátuas. Infinitas fileiras de bandeiras com orações e invocações. Os fiéis acreditam que, dessa forma, chegarão mais rapidamente a Buda. Eles ainda rezam através desses cilindros dourados, onde cada rotação equivale a uma invocação e a um acúmulo de méritos. Ao amanhecer, as íngremes subidas que levam ao Potala começam a ser tomadas por multidões. Grupos de monges entoam hinos religiosos e alguém escreve, com uma tinta dourada, fórmulas mágicas que trarão segurança aos fiéis.
O Potala, Palácio de Inverno do Dalai Lama. Em parte fortaleza, em parte prisão, em parte local sagrado do lamaísmo. Compreende um complexo de edifícios, monastérios e templos de pedra caiada, exceto o Palácio Vermelho Central, que possui janelas de grande altura e o telhado coberto de placas de ouro. Senhor, de todas as obras realizadas pelos tibetanos, apenas esta sobrevivesse. Seria ainda assim um testemunho do gênio tibetano, assim se expressava Hugh Richardson, ex-representante britânico na região. O Palácio Vermelho contém santuários, capelas e 7 mausoléus que abrigam os restos mortais de todos os Dalai Lamas. Seus corpos, secos ao sol, são revestidos por uma impressionante quantidade de lâminas de ouro, cravejadas de diamantes, pérolas, turquesas e corais, sendo o mais importante e esplêndido do 5º Dalai Lama, decorado com 4 toneladas de ouro e inúmeros diamantes. In questa sala del Potala, 35 capelas do Palácio Vermelho celebram rituais budistas e o local abrigou comunidades de monges, muitos também funcionários do governo. O país estava nas mãos dos grandes monastérios, proprietários da maior parte das terras, juntamente com cerca de 200 famílias nobres. Hoje, uma agência estatal supervisiona e regula a atividade religiosa no Tibete, estabelecendo um número limitado de monges aspirantes, definido pelas autoridades, e é nesta sala que o Dalai Lama tratava de assuntos políticos. No centro, vê-se o emblema de seu poder espiritual e político. O 13º Dalai Lama foi um político muito hábil que mitigou o poder excessivo dos monges. Aos 18 anos, o atual Dalai Lama recebia delegações estrangeiras nesta sala, onde está sua imagem antes da fuga para a Índia. A taça, formada pelo crânio de um lama muito poderoso, é utilizada nas cerimônias de iniciação do budismo esotérico tibetano.
Este mandala, construído pelo mestre do quinto Dalai Lama em 1680, possui um significado profundo que só pode ser compreendido pelo próprio Dalai Lama. Trata-se de um diagrama simbólico que representa as forças do universo e serve como auxílio à meditação, ajudando o indivíduo a superar os aspectos visíveis do mundo e a acolher a estrutura íntima da realidade. No budismo tântrico, Shakti é a polaridade sexual feminina que representa o princípio criativo do cosmos. Ela é refigurada unida ao seu elemento masculino, e a adepta, seguindo as fórmulas da mandala, percorre um caminho ideal de libertação. Ela atinge o fim do caminho meditando sobre um conceito fundamental do budismo: o vazio, pois seres e fenômenos empíricos não passam de aparências. Em resumo, podemos afirmar que a mandala é uma representação do cosmos. Cada crente, através da mandala, oferece simbolicamente uma homenagem a Buda, ou seja, a todo o universo. Uma vez que o Lama recebe permissão para entrar no caminho da mandala, o que acontece com a mente daquele que o percorre? A iniciação prevê 3 níveis. Alguns podem receber o primeiro nível e apenas alcançar o limiar da mandala. Outros podem receber o segundo nível e assim subir a escada. Aqueles que recebem o terceiro nível de iniciação podem alcançar o limiar, subir a escada, entrar no palácio e acessar o mais alto grau de meditação. Vamos agora para Nurbulinka, o Parque Joia, que é a residência de verão do Dalai Lama. Lá dentro, encontramos o palácio de verão construído para o 14º Dalai Lama. Ele não possui o encanto do Palácio Potala, mas ainda é um edifício que abrigou o líder espiritual dos tibetanos e por isso é muito visitado. Em suas paredes, há imagens muito belas da vida de Buda, cercado por seus monges e pelos primeiros companheiros de eremitério. Durante os distúrbios de 1959, o Dalai Lama, disfarçado, conseguiu fugir para a Índia a partir deste palácio. Esta é a sala de meditação do Dalai Lama. Observamos esculturas tântricas, onde o complexo simbolismo sexual expressa a anulação do dualismo entre o princípio masculino e o feminino. Para o Tantra, não existem fraturas, e o sexo é a energia fundamental, que não deve ser combatida, mas sim utilizada e transformada em evolução e transcendência. Lá fora, as pessoas saem devagar do palácio de verão. Não se encontram apenas os de Lada, mas também os Campa do Leste com seus cabelos ruivos e os nômades pequenos e magros. Eles vagueiam naquele espaço por um longo tempo, conversam, comem e descansam, lembrando-se de um tempo feliz em que seu pai espiritual, o Dalai Lama, estava com eles. Qual é a sua opinião sobre a luta da cultura tibetana contra a modernização?
Observando a história a partir do século IX na era Tang, o Tibete já possuía uma vasta extensão, alcançando as fronteiras de Qian'an, a atual Xi'an, que era a capital do Império Chinês. Inclusive, o imperador Tang concedeu sua filha em casamento a um rei tibetano. A partir desse momento, as civilizações chinesa e tibetana mantiveram um relacionamento razoável. Por um lado, a civilização chinesa não impôs restrições à tibetana, e por outro, a civilização tibetana respeitou a chinesa. Essa situação foi retratada até a dinastia Qing, sem quaisquer contrastes. Na minha opinião, a razão pela qual as duas civilizações têm hoje tantos contrastes intensos é porque uma delas, a chinesa, não se comporta razoavelmente. Na China existem mais de 50 minorias étnicas, então devemos adotar, em seus encontros e nos confrontos entre a cultura Han e a cultura tibetana, uma atitude que eu definiria como ecológica. Força aniquila a outra. É preciso achar um equilíbrio para que ambas civilizações se desenvolvam livremente. Não muito longe do Potala, encontra-se o Templo de Jokang. Este é o centro geográfico e religioso de Lhasa, onde, do amanhecer ao anoitecer, um número incrível de peregrinos canta e avança, prostrando-se no chão. Muitos dos que chegam aqui realizaram o Cancan, ou seja, prostraram-se durante toda a jornada. É um ato de devoção, um turbilhão de rostos, adornos, vestimentas e cores em um fervor de fé religiosa. O pavimento na entrada do Jokang tornou-se liso e brilhante devido aos milhares de peregrinos que oram, prostrando-se. Aqui em Lhasa, tibetanos prevalecem em número e cultura. Sia spiritualmente. Intermináveis filas. Aqui está a estátua de Buda, trazida pela princesa chinesa Wenshen como presente de casamento. Um grupo de monges está reunido no pátio do templo, convocado por uma família tibetana que deseja auspícios favoráveis para um casamento iminente. Repetidamente, este monge desenha e apaga na placa de cobre a forma de uma mandala, que representa a estrutura e a vacuidade do mundo fenomenal.
Obrigado. Fora do Jokang, inicia-se o caminho ritual sagrado que cerca o templo. Uma estrada de 800 metros de comprimento repleta de peregrinos e mercadores, que segue no sentido horário, pois a crença reflete a ideia de que os seres humanos, assim como os planetas, se movem da mesma forma ao redor do Sol. Obrigado. Stiamo viaggiando in direzione del lago Yamdok. Um dos 3 lagos sagrados do Tibete está lá, a 5.000 metros. Na direção do Passo de Kampala, as bandeiras votivas são agitadas por um vento incessante. Aqui está o grande lago em cores transparentes, e a leste as imensas florestas de cão e as vastas planícies elevadas, castigadas pelo vento e atravessadas por nômades a cavalo. Nas margens do lago, ao pé do Himalaia, quando as águas estão calmas, lamas e tulkus tibetanos se sentam em suas margens, contemplando as águas azuis transparentes como cristais. Entrando em transe, eles têm visões que lhes permitem identificar a nova reencarnação do Dalai Lama.
monastero di Sera, a 5 chilometri da Lhasa, ai piedi del... ...59. 고리 뭐 어디 그치? 전부 동거 그렇지 스스 건강 차치 모습을 같이 여보를 오느니 저가지 성지 Esses debates também ocorrem entre monastérios, com verdadeiras competições de eloquência e conhecimento.
Nas montanhas ao redor do monastério é realizado o funeral celeste, onde os corpos dos tibetanos falecidos são entregues às águias. Il lamaísmo dà un'importanza decisiva all'ora dell'agonia. Um lama lê o Bardo Todol para o moribundo ou falecido. Para simplificar, podemos dizer que duas das 4 seitas do budismo tibetano, as dos barretes brancos e a dos barretes listrados, acreditam que, apenas ao ouvir o Bardo Todol recitado pelo lama, a alma se elevará ao reino dos mortos. Para as seitas dos barretes amarelos e vermelhos, a leitura do bardo direciona o homem a uma nova reencarnação se ele foi devoto e meditou em vida. Esta é a sala memorial do Hospital de Lhasa, com estátuas que representam 3 médicos famosos da história da medicina tibetana. O primeiro, que viveu no século VIII, fundiu os princípios da medicina ayurvédica indiana com a medicina chinesa. Escreveu um texto fundamental, Os 4 Tantras da Medicina, e fundou a primeira escola de medicina tibetana. O segundo viveu no início do século XVIII e fundou um monastério dedicado à medicina. O terceiro morreu em 1962 e foi o primeiro diretor deste hospital, fundado pelo Dalai Lama. É verdade que apenas com a auscultação do pulso é possível prever a duração da vida. Existem 2 pontos diferentes para auscultar o pulso e, normalmente, para verificar o estado geral de saúde do paciente. O pulso é auscultado neste ponto, onde se encontra a artéria radial. Enquanto para compreender a longevidade, ele é auscultado neste outro ponto, onde está a artéria cubital, que é muito mais fina e profunda. De acordo com a medicina tibetana, sujeitos saudáveis têm de 5 a 6 pulsações para cada respiração do médico. Através desta artéria, é possível compreender se uma pessoa possui boa saúde e terá uma vida longa. É claro, porém, que o estudo da saúde independe de eventos acidentais, como acidentes ou lesões. Compreender o equilíbrio fisiológico do indivíduo é essencial para a longevidade. Além disso, são muito poucos os médicos experientes que conseguem, ao escutar o pulso, determinar a longevidade. Normalmente não é fácil perceber isso, pois o pulso é profundo e imperceptível. Gostaria de saber se a técnica do Lago Dourado ainda está em uso na medicina tibetana. Sei que é uma técnica complexa e também muito perigosa, mas que serve para integrar todas as energias do paciente. O Lago Dourado é uma técnica terapêutica amplamente utilizada na medicina externa tibetana, não apenas por médicos antigos e experientes, mas agora também pelos mais jovens. O lago é aplicado neste ponto do topo da cabeça, que é também o ponto da meditação. O Lago Dourado não penetra profundamente na pele, atuando apenas na superfície, o que o torna seguro e causa apenas um leve desconforto ao paciente. É utilizado principalmente para prevenir e curar doenças como hipertensão, que frequentemente causa paralisia, epilepsia e distúrbios do sistema circulatório. Fomos para cá. Trepung, outrora o maior mosteiro do mundo, foi fundado no século XV. Trepung significa moinho de arroz e está localizado no sopé de uma montanha, em frente ao Vale de Lhasa. No mosteiro, deparamo-nos com riachos descendo das montanhas. A água sempre teve um lugar importante na mitologia indiana e no budismo, e no Tibete todos os lagos são considerados sagrados.
Visitantes e peregrinos que chegam aos mosteiros recebem água nas mãos, que eles bebem e passam na testa. Em Drepung há uma população próspera, a dos cães. Na maioria dos mosteiros, existem grupos de cães que, acredita-se, são a reencarnação de monges falecidos que não conseguiram retornar ao mundo em uma forma superior. Aqui está a gigantesca cozinha do mosteiro, capaz de alimentar os 10.000 monges que outrora viveram aqui. Eles eram organizados conforme sua origem, vindos da Sibéria e da Mongólia, e aprendiam os diferentes aspectos do budismo. Atualmente, no mosteiro, alguns monges trabalham nas cozinhas, enquanto outros que não estudam atuam como artesãos, cultivam a terra ou lidam com questões financeiras. O budismo não teria prosperado sem a criação de mosteiros, que se tornaram decisivos na vida política, religiosa e cultural. Mesmo hoje, quando a maioria dos mosteiros está em ruínas ou em reestruturação, eles permanecem pontos de referência essenciais para o povo tibetano e estão recuperando parte de sua importância de outrora. A cada 2 semanas, os monges se reúnem para recitar as regras e confessar suas falhas. Quem transgride as regras mais importantes é expulso, e estas se referem a relações sexuais, furtos, assassinatos e a exaltação de poderes miraculosos. As posses que um monge pode ter são muito poucas: 3 vestes, um cinto, uma tigela, uma navalha, uma agulha e um filtro de água. O título de Geshe-Dhamma Dhamma é conferido àqueles que dominam os 5 principais tópicos da filosofia budista, após terem estudado por pelo menos 17 cursos, num mínimo de 20 anos. Giuseppe Tucci escreveu na década de 40: "Amo esta aura medieval que ainda persiste no Tibete e que, no fim, apesar das aparências, deixa o homem mais no controle de si mesmo do que no Ocidente." Apesar das trágicas vicissitudes que o Tibete e seu povo enfrentaram nas últimas décadas, esse sentimento permanece inalterado mesmo hoje, no limiar do ano 2000.
Obrigado. Vou dormir. Vou dormir. Obrigado.